Boa noite para vocês. Na verdade, eu vou até marcar aqui para a gravação ficar comigo aparecendo no centro da tela, porque agora está aparecendo todos vocês de uma vez. Pois bem, hoje é o nosso segundo encontro de leitura do Bill Churran, Sociedade do Cansaço. Ah, eu não comentei, eu tive um acidente doméstico recentemente e eu tô sem curativo. Talvez apareça aqui, eu tô com pontos no braço aqui, ó. Mó rolê, mó fofoca também, tá? Cena de filme que aconteceu comigo. Depois eu conto para vocês. E hoje, nosso segundo encontro, nós paramos. Muito provavelmente, eu acredito que a maioria esmagadora de vocês estão usando essa edição. Falo isso porque a editora Vozes lançou recentemente uma edição nova, da capa preta, mais bonita, mais trabalhada, mas acredito eu que não tenha nenhuma mudança estrutural no texto. Estou falando isso porque nós estamos nesta edição, na página 15. Nós paramos na página 15. E como eu faço sempre, quando a gente está trabalhando algum estudo que é sequenciado, eu faço um resgate do que nós falamos na aula anterior, para não ficar uma coisa muito solta, né? De onde eu vim, para onde eu vou. Então, eu vou ler o primeiro trecho dessa página 15, mas logo depois que eu ler ele já vai me jogar um pouquinho para a página anterior, para a página 14. Eu faço esse resgate e a gente segue o embalo, tá bom? Então, pois bem, diz o Bill Churran assim, ó, a violência, isso na página 15 lá em cima, a violência não provém apenas da negatividade, mas também da positividade. Não apenas do outro ou do estranho, mas também do igual. Eu acho que essa é a tese central, inclusive, do livro, tá? No sentido de compreensão é, de como em sociedade haverá violência, independente do contexto. É claro que essa violência ela tem uma estrutura de fundo, a crítica do Bill Churran é o contexto neoliberal, nós vamos falar um pouco, inclusive, sobre isso hoje, mas a violência vai estar presente. No caso da sociedade anterior, e aí vocês vão lembrar, ele separa, ele faz uma separação em dois tipos de sociedade. Basicamente, ele está descrevendo a sociedade do século XX, a sociedade disciplinar, que o Michel Foucault teoriza, eu falo na aula anterior, é uma sociedade negativa, da negatividade. Então, ele coloca, né? A violência não provém apenas da negatividade, mas também da positividade. E a positividade é a sociedade atual, que também é violenta. E aí, voltando aqui no trecho anterior, cito ele, ó, o desaparecimento da alteridade significa que vivemos em uma época pobre de negatividade. E o que que é esta coisa? O que que é esta negatividade? É o outro. A alteridade é o outro, é o diferente. E o diferente ele tende a me negar. Ele faz até a alusão do vírus, vocês lembram? O outro é como um vírus. E o vírus, quando ele me infecta, como um parasita, né, como um vírus, ele tende a negar a minha existência. Então, o outro é sempre alguém que busca me negar. Por isso, uma sociedade da negatividade. E esse outro que tenta me negar, ele faz esse movimento sendo violento. É uma violência. Esta é a sociedade da negatividade. E veja, esta violência, ela se dá necessariamente. é, eu até fiz uma alusão com Freud na aula passada. Deixa eu ler o trecho, que eu acho que vai fazer mais sentido. Veja, a autoafirmação imunológica do próprio, portanto, se realiza como negação da negação. Quer dizer, eu em sociedade posso estar num processo em que o outro está tentando me negar. Esse outro que é o diferente, que é o que ele usa o vírus como referência. E o próprio, eu, no caso, eu posso me afirmar no outro, tentando negar este outro. É o que ele chama de negação da negação. O próprio afirma-se no outro, negando a negatividade do outro. E aí o ponto aqui, ó. Também a profilaxia imunológica, portanto, a vacinação, segue a dialética da negatividade. Introduz-se no próprio apenas fragmentos do outro, então eu assimilo um pouco daquilo que o outro tem para apresentar, assim como o outro faz esse mesmo processo de mim. Então, a gente pode pensar isso no contexto social, pensa em grupos. Tem grupos de pessoas.
cada qual com as suas características. E esses grupos, eles vão nesse processo de profilaxia, dando um pouco de si para cada grupo. Então, veja, é uma espécie de vacinação, na medida em que eu estou dando para este outro alguma coisa para que, da dialética dessa diferença, seja construído algo, uma síntese. Então, meu grupo tem 3 grupos, esses grupos conversam entre si nas suas diferenças. Isso é um pouco violento, porque a diferença, ela remete um pouco dessa violência. É isso que ele está dizendo, ó. Nesse caso da profilaxia, a negação da negação ocorre sem perigo de vida, visto que a defesa imunológica não é confrontada com o outro, ele mesmo. Deliberadamente, faça um pouco de autoviolência para proteger-se de uma violência ainda maior, que seria mortal. Ou seja, nesta sociedade negativa, cada grupo, nas trocas entre grupos, fazem um pouco de violência por causa do diferente. Somos diferentes. E o diferente, de certa forma, diz um pouco sobre o que eu não sou, o que eu não quero. E é por isso que isso é um pouco violento. Agora, pode acontecer, e aconteceu muito, que é o que o Bill Churran está descrevendo também, que esse contato com o outro, existe uma reação absurda, imunologicamente absurda. E aí eu respondo violentamente em relação ao outro. É uma reação mais exacerbada. É o século XX puro. Guerras, crises. Então, quando eu coloquei aqui, logo no início da página 15, a violência não provém apenas da negatividade, mas também da positividade. No caso da negatividade, especificamente, vai ter violência em qualquer contexto. Mesmo que ela seja pouca, porque em contato com o diferente haverá esta violência, ou quando a reação é exacerbada. Por isso que ele exemplifica com o aspecto imunológico. Mas na positividade também tem violência. E aí, para fazer esse movimento da positividade, ele vai apresentar um filósofo chamado Jean Baudrillard. Olha só o que ele coloca lá. Não apenas no outro, no estranho, mas também no igual. E o igual é o que faz parte dentro da sociedade positiva. Vocês vão entender, ó. Baudrillard aponta claramente para essa violência da positividade quando escreve sobre o igual. Quem vive do igual também perece pelo igual. Então, olha só, na sociedade negativa, a gente está falando da diferença. Na sociedade negativa, somos diferentes. E dessa diferença existe violência. Pouquinha ou muito. O ideal seria pouquinho. Eu até citei o Adorno para vocês na aula passada, que diz que é assim que funciona na dialética negativa do Adorno. Existe esse pouquinho de violência para que do diferente tenha-se uma síntese e se construa alguma coisa. Mas existe uma nova forma de violência dentro dessa sociedade positiva que está moldada no igual. Como ele diz, quem vive do igual também perece pelo igual, em 2 dimensões aqui para gente. A primeira dimensão é uma dimensão do subjetivo. Acho que vocês vão concordar comigo. Se todo mundo é igual, existe uma violência que é uma violência ontológica. Eu vou explicar o que é ontologia. Se existe uma violência, é uma violência ontológica, já que se todos de fato são iguais, não há querer que se expressa. Se alienadamente eu tomo a ideia de que eu sou igual a todo mundo, o meu querer vai ser castrado completamente. Porque eu não vou exercer esse querer. Eu estou alienado acreditando que existe igualdade perante todos. Igualdade aqui ontológica, tá? E o que é ontologia? É o estudo, a definição formalzinha, bonitinha de livro, é o estudo do ser enquanto ser. Vocês peguem um livro e vê lá um dicionário de filosofia, o estudo do ser enquanto ser. Ou seja, trocando em miúdos, é o estudo daquilo que mais fundamental diz sobre aquilo que nós somos. Aquilo que define o que nós somos. Nós no sentido singular. Então, veja bem, se de fato existir um conceito que impõe certa igualdade, se eu tomo essa igualdade como um valor absoluto, de certa forma há uma violência, porque não existe essa igualdade. Ontologicamente, somos aquilo que nos fundamenta em nossa singularidade, há diferença. E se eu bebo dessa igualdade, eu estou castrando, por exemplo, a minha vontade.
Eu não estou expressando o meu querer e estou expressando, na verdade, o querer alienado que me fizeram acreditar, né? O querer dessa coisa igual. Agora, no caso do Byung-Chul Han, a violência vem num sentido neoliberal, porque esse igual aqui do neoliberal é dizer que todo mundo tem iguais condições. E a sociedade positiva que é violenta, o exemplo que eu sempre dou é o exemplo das redes sociais, da grama do vizinho ser sempre mais verde, de você entrar na rede social, você que produz conteúdo de uma área ou vende algum tipo de produto na internet, e aí tem um outro produtor de conteúdo que faz a mesma coisa que você faz. Aí você entra na internet e vê que ele está fazendo algo que você não fazia, e você se cobra porque você também deveria estar fazendo. Ou quando você está no ócio e pensa assim, putz, eu devia estar trabalhando. Olha, tem gente que está trabalhando e eu estou aqui parado. E você se cobra porque está no ócio. Essa é a violência da positividade. É nessa direção que ele vai. Essa é a violência do contexto neoliberal que exige deste indivíduo uma produtividade intensa. Por isso, sociedade do desempenho que leva na sociedade do cansaço. Então, quando ele diz aqui que é uma sociedade do igual, e dizendo que essa sociedade do igual é violenta, é nesse contexto. Né? É nesse contexto. Continuando. Baudrillard fala igualmente da obesidade de todos os sistemas atuais. Obesidade aqui no sentido de excesso. Tem muito. Excesso de quê? De informação, de comunicação, de produção, como está aí no texto. E logo na sequência ele diz: não existe imunorreação à gordura. Do que ele está falando? Se todo mundo é igual, se essa ideia está sendo vendida de que todo mundo é igual, e tem um excesso de informação, de produção, de comunicação, veja, e aí a analogia com o sistema imunológico. Como é que um sistema imunológico produz anticorpos? Quando um agente infeccioso entra em contato com esse sistema imunológico. Portanto, quando algo que é diferente entra em contato com esse sistema imunológico. Ora, se todo mundo é igual, não tem anticorpos. Não tem por que produzir resposta. Por isso que ele está dizendo, ó, não existe imunorreação à gordura. O Bill Churran está dizendo o seguinte: na sociedade do cansaço, os indivíduos estão tão alienados dentro desse contexto produtivista que para eles está tudo bem. Eles não olham para isso como um problema. As pessoas estão tão alienadas, é a ideia da uberização, do chefe de si mesmo, vou trabalhar 18 horas e é isso que vai furar minha bolha social. É isso que vai me tirar do contexto onde eu estou inserido. Mas eles acham que isso é o correto. O Bill Churran está dizendo, essas pessoas acham que isso é o correto, porque elas se veem como iguais em relação a outros que lá na internet dizem que ficaram milionários fazendo determinada coisa. Eu sou igual a ele, eu posso fazer o mesmo. Eu não vou achar isso estranho. Não tem imunorreação à gordura. No caso aqui, não tem imunorreação ao excesso de informação, de comunicação e de produção. E aqui tem outra dimensão importante, que é isso tudo o Bill Churran vai acabar tratando com mais cuidado ao longo do texto. Mas veja, até mesmo o excesso de informação tira de nós certa capacidade de criticidade dessa estrutura. O Bill Churran vai falar em algum momento mais para frente que esse ser multitarefas se perde nessas multitarefas. Porque tem tanta informação que a gente não consegue se concentrar. A gente se perde nesse estado de multitarefas, por causa da multi-informação, de muita comunicação, de muita produção. E aí, como tem muita coisa acontecendo, eu não dou atenção para uma coisa, eu me perco. E aí não tem criticidade, eu não olho para a coisa de maneira crítica. Eu simplesmente consumo tudo isto de maneira passiva. Veja, o ser crítico aqui é justamente, seria essa reação. Seria esse estado reativo. Para olhar para a coisa e falar, tem um problema nesse modo de comportamento, nessa coisa que está tentando me atravessar. Mas na sociedade do desempenho, nessa sociedade positiva, isso não acontece. E aqui neste caso esse tanto de informações, esse contexto em que estamos inseridos, tiram de nós esse estado de atenção. E aí a gente acaba bebendo as coisas de maneira mais alienada.
E aí o Bill Churran diz. Mas aqui vai aparecer um. Eu não sei se vocês já chegaram nessa parte, mas o que é que o Bill Churran vai fazer aqui? Ele vai tomar o Baudrillard como referência, porque eles concordam com o fato de que essa sociedade está num contexto de positividade. Só que o Baudrillard, ele ainda está um pouco, ou um pouco muito, e essa vai ser a crítica do Bill Churran, influenciado por uma estrutura de imunorreação. Então, ele usa o Jean Baudrillard como referência, mas existe certa divergência que ele apresenta agora na sequência do texto. Ó. Mas Baudrillard expõe o totalitarismo do igual, eles concordam nesse ponto, então eles estão trabalhando com uma sociedade que se pauta como uma sociedade igual, mas eles põem esse totalitarismo a partir da perspectiva imunológica. E essa é a debilidade de sua teoria. Não é por acaso, e aqui ele cita o Baudrillard, não é por acaso que se fala tanto de imunidade, anticorpos, de inseminação e aborto. Em tempos de carestia, de falta, a preocupação está voltada para a absorção e a assimilação. Em épocas de superabundância, o problema volta-se mais para a rejeição e expulsão. A comunicação generalizada e a superinformação ameaçam todas as formas humanas de defesa. Veja, isso aqui ele está citando o Baudrillard. Então, veja, esse trechinho é o Baudrillard. Qual que é o erro do Baudrillard para o Bill Churran neste trecho? Neste trecho, o problema para o Bill Churran é o finalzinho do texto. Esse pedaço assim, ó. Em épocas de superabundância, o problema volta-se para a rejeição e a expulsão. Bill Churran entende que isso não está acontecendo. Então, olha só, vamos lá. Baudrillard acha que tem tanto a absorção e assimilação, rejeição e expulsão. Que essas duas coisas estão acontecendo. E que, dentro de uma sociedade positiva, a frase de baixo, ó, a comunicação generalizada e a superinformação ameaçam todas as forças humanas de defesa. Então, ele está dizendo o seguinte: na sociedade estruturada como está neste momento, as coisas como se dão atrapalham o ser humano de ver a coisa como a coisa acontece. Então, o erro para o Bill Churran do Baudrillard é nesse trechinho de acreditar que existe rejeição e expulsão. Para o Bill Churran, não tem esse pedaço. Porque para o Bill Churran, a gente já meio que internalizou essa coisa. De maneira alienada, mas já. As pessoas não rejeitam e não expulsam mais. Em essência, eles estão falando da mesma coisa. Aqui é só um fundamento diferente. Ficou claro? Alguém se perdeu nesse ponto aqui? Preciso que tenha ficado claro para eu avançar. Tá tudo bem? Só revisitando. Ambos entendem que existe uma positividade. Só que para o Baudrillard, o ser humano ainda tem algum aspecto dentro desse contexto de monológico, de resposta. É o contexto que nubla, como ele diz, ó, a comunicação generalizada e a superinformação ameaçam as defesas do ser humano. Então, é como se o ser humano tivesse ali sendo atrapalhado pelo contexto de olhar criticamente para a coisa. O Bill Churran está sendo um pouco mais radical. Ele está dizendo, não tem isso mais não. A gente já internalizou isso. Não tem defesa mais não. É o que ele diz logo na sequência do texto. Olha só. Num sistema onde domina o igual, só se pode falar de força de defesa em sentido figurado. Em sentido figurado. A defesa imunológica volta-se sempre contra o outro ou o estranho em sentido enfático. O igual não leva à formação de anticorpos, que eu mencionei lá atrás. Então, veja, se o pressuposto de uma sociedade que se pauta por dizer que todo mundo é igual, e aqui dizer que todo mundo é igual é dizer que todos nós estamos em iguais condições, é o discurso neoliberal, tá? É disso que eles estão falando. Se de fato isto é o que está sendo colocado para jogo aqui, não tem diferença. Se não tem diferença, não tem anticorpos, não tem reação. Portanto, o Baudrillard erra em acreditar que existe rejeição, que existe expulsão. A gente vive, então, para o Bill Churran, em uma sociedade
homogênea, completamente homogênea. É nessa homogeneidade que se constrói esse positivo. É o discurso, inclusive, veja. Porque o discurso neoliberal só faz sentido dentro dessa perspectiva homogênea. Porque o cara que está ali ganhando rios de dinheiro, que está vendendo curso de vender curso, ele só consegue vender o curso de vender curso porque tem alguém que está lá na base que não está vendendo, não está conseguindo vender o curso de vender o curso, mas ele acredita que ele pode vender o curso de vender o curso, porque ele está vendo o cara lá ganhando muito dinheiro. E esse é o discurso, veja, todos são iguais, todos podem fazer esse movimento. Então o Bill Churran está dizendo isso, veja. O fundamento dessa galera é dizer que tudo é igual na sua base. Ora, se de fato é igualdade, não tem anticorpos. Então não tem imunorreação. Tá? E aí logo abaixo ele vai dizer assim, ó, já vi que tem mensagem no chat, eu vou ler mais para frente. Ele diz, mas temos de distinguir entre rejeição imunológica e não imunológica, porque veja bem, não é que não tem alguma resposta, tem. Na homogeneidade tem alguma resposta, só não é uma resposta imunológica. Essa se aplica a um excesso de igual, um exagero de positividade. Ele está falando da rejeição não imunológica. E aí, mais abaixo, ele vai explicar por que que isso acontece. No parágrafo de baixo, ele diz assim, ó, a violência da positividade que resulta da superprodução, do superdesempenho ou supercomunicação já não é mais viral. A imunologia não assegura mais nenhum acesso a ela. A rejeição, frente ao excesso de positividade, não apresenta nenhuma defesa imunológica, mas uma abreação neuronal digestiva. A abreação é uma expressão da psicanálise, tá? Ele está usando uma expressão da psicanálise aqui. A abreação é uma espécie de transbordamento, né? De um afeto que transborda. E é exatamente isso que vai acontecer. Olha só o texto. Tampouco o esgotamento, a exaustão e o sufocamento frente à demasia são reações imunológicas. Porque, veja bem, na reação imunológica, há uma reação ao diferente. Por exemplo, pode ser em formato de crítica, desse processo aqui cognitivo, intelectual, que seja. Agora, no caso de uma rejeição não imunológica, como que a gente responde ao excesso de positividade? Veja, não imunologicamente a gente responde. Como que a gente faz isso? Pelo esgotamento, pela exaustão e pelo sufocamento. Isso não é uma reação imunológica. Por que que não é uma reação imunológica? Porque eu não estou reagindo ao diferente. A reação imunológica é sempre uma reação ao diferente, como acontecia na sociedade disciplinar do Michel Foucault. Esgotamento, exaustão e sufocamento é o excesso do meu modo de ser numa sociedade neoliberal. Eu estou reagindo ao meu modo de ser na sociedade neoliberal, que me impõe produção, 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 produção. E dessa produção, 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 o que que tem? Esgotamento, exaustão, sufocamento. Então, veja, não é uma reação ao diferente, porque não sou eu batendo de frente com o diferente. É só o ser humano fudido, esgotado, acabado, porque o sistema massifica e ele compra a ideia da massificação. E ele tenta viver nesse processo, até que chega uma hora que ele se esgota, dentro desse contexto de violência neuronal. Então, veja, há uma resposta, mas é uma resposta quase passiva, né? O indivíduo entra em estado de esgotamento por estar vivendo dentro desse contexto de exploração. Então, todas essas são manifestações de uma violência neuronal, que não é viral, uma vez que não podem ser reduzidas à negatividade imunológica. Assim, a teoria, e aí vem um ponto aqui que coloca a diferença. Ó. Assim, a teoria da violência de Baudrillard está perpassada de refutações argumentativas. Por quê? Porque busca descrever imunologicamente a violência da positividade ou do igual, da qual não participa nenhuma alteridade. Ou seja, Baudrillard está errado, está certo e está errado.
Tá certo por quê? Porque ele viu que a sociedade está trabalhando em torno do igual, dessa positividade. Mas está errado porque ele está tentando argumentar esta positividade ainda a partir de uma estrutura imunológica, como ele coloca, ó. Porque ele busca descrever imunologicamente a violência da positividade do igual. Dentro da positividade do igual, a violência não se dá imunologicamente. Esse é o ponto. Repito, na positividade, a gente não está lutando contra o sistema. É a luta. Se eu tivesse lutando ativamente contra o sistema, aí sim, seria uma resposta, seria uma reação. Mas o que ele está dizendo é que nós não estamos fazendo isso. A resposta que acontece, na verdade, é a resposta patológica. A gente está se acabando. As doenças que ele coloca, depressão, burnout, todas essas. Essa é a resposta. Por isso que ele está colocando assim. Porque o Baudrillard busca descrever imunologicamente a violência da positividade do igual, da qual não tem mais alteridade. Então não se trata de diferença. A gente não está fazendo esse aspecto da reação. A gente só está sendo massificado pelo contexto. E a nossa resposta é psicopatológica. A maneira como a saúde mental está sendo afetada dentro desse contexto. Tá? Perguntas, comentários, está tudo indo ok? Posso avançar? Vou ler aqui da Anne. O sistema neoliberal nos faz acreditar que podemos rejeitar, que a escolha pela uberização é individual. É o discurso. É o discurso do chefe, né? Você é seu chefe, você faz seu horário. Só que, ao mesmo tempo, dentro da sociedade positiva, a ideia da grama do vizinho é sempre mais verde. Se você não fizer, tem alguém que está fazendo. Se você não correr atrás do teu, você vai perder. E aí, perdendo, o outro ganha, e aí você sai prejudicado. E aí a pessoa entra na lógica de produção, 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 até o esgotamento. A pessoa que se chama 4958115, que eu acho que é a 100, inclusive, a globalização capitalista neoliberal faz ruir a alteridade, né? Ofertando a iniciativa individual como liberdade, na forma de autoexploração violenta ou coerção empresário de si mesmo. Exatamente. Elânia, seria como hoje todo mundo pode ser. É quase isso, Elânia. Essa é a ideia. A ideia da igualdade é um pouco disso. Todo mundo pode ser tudo. E é o discurso de olhar para alguém que aparenta ter certo sucesso e que está ali na rede social vendendo um discurso. E aí o que é interessante é que, na maioria das vezes, aquele que está lá vendendo o discurso, nem ele está nadando naquele discurso. Ele está também influenciado pelo próprio contexto e está tentando nadar nessa onda também. Então ele cria uma narrativa para vender, uma narrativa que ele mesmo não está inserido, ele cria aquela narrativa para vender, e aquela narrativa que ele cria para vender acaba influenciando positivamente um outro alguém que está no mesmo ramo que ele. Aí ele olha para aquilo aqui, pô, o cara está fazendo aquilo, deve estar ganhando rios de dinheiro. Não está. Não está, ele está fazendo porque ele tá no movimento da alienação. Só que esse indivíduo que está vendo de longe acha, nossa, ele está ganhando muito dinheiro, eu preciso fazer exatamente a mesma coisa. E aí ele começa a fazer a mesma coisa. E aí, eu aqui, vamos supor que eu sou esse outro, começo a fazer essa mesma coisa, e aí aquele outro de lado lá, olha, nossa, ele também está fazendo. Veja, é uma retroalimentação positiva em que, no fundo, está todo mundo se puxando para baixo. Mas tem produção, tem produção, tem produção. E aí, dentro de uma perspectiva de acumulação, isso que está sendo produzido, isso que está sendo gerado, acaba se concentrando sempre nas mãos de poucos, nas mãos que estão no topo dessa cadeia. Érica e Ana, eu sei que a Érica apareceu para mim primeiro, então pode falar, Érica, depois eu passo para você, Ana. Eu queria só fazer um comentário para complementar isso, porque assim eu Tá vejo bom. que essa positividade que a gente é bombardeado o tempo todo, ela vai até além assim do que do pensar em ganho financeiro, né? Porque hoje em dia qualquer coisa que a gente faça, a gente é incentivado a buscar performance. Então, se você vai fazer uma atividade física, não pode ser Uhum. só pela saúde ou só pelo hobby, né? Você tem que estar lá disputando e concorrendo e, enfim, as pessoas começam a correr e estão querendo estar no pódio todo o tempo todo. E isso é incentivado de todos os lados, assim, né? Então, eu vejo que é muito difícil a gente manter um hobby sem que alguém te cobre que você está tendo um hobby só por ter, assim. Não, tem que ter um ganho, ou que seja de status ou que retorno financeiro, assim.
perfeita essa colocação, porque cabe a gente colocar aqui um outro exemplo interessante, que aí fica de referência, a Sociedade do Espetáculo do Guy Debord, que vai tratar justamente de uma sociedade em que o ser não importa mais. O que importa é parecer ser. Então, esse parecer ser, por exemplo, no que a Erika colocou, ele é esse indivíduo que aparenta saúde, né, que vende esse discurso, esse parecer, o ponto é, na sociedade do espetáculo, parecer, parecer ser é mais rentável do que ser. Então, veja, esse parecer ser vai gerar esse estado de positividade. Porque eu pareço ser algo que eu não sou, construo essa narrativa para vender esse discurso, e aí eu acabo estimulando positivamente outros. E aí a gente entra nessa mesma lógica aqui de produção, 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 desempenho, 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 cansaço e as doenças neuronais, como o Bill Churran descreve. Pode ir, Ana. Isso que você falou sobre a gente estar sempre se comparando e sempre observando os outros e ver que e se culpar, né, por não estar fazendo algo. Acho que isso compõe uma das partes que é mais horrível desse sistema todo, porque automaticamente essa situação toda faz você passar a ver todas as outras pessoas como seus concorrentes e meio que inimigos. Sendo que antes, é, na mentalidade de antes, né, no caso do século XX, como ele exemplifica aqui, existia um inimigo, só que o inimigo era externo e todos os seus compatriotas, digamos assim, estavam do seu lado. Você tinha um senso de unidade, né? Você tinha algo em que se apoiar. Agora nem isso. Isso contribui para isolar as pessoas mais ainda e para deixar elas mais doentes. Então, é um negócio que se retroalimenta. Isso que você está colocando vai ficar muito claro na página 18. Vou deixar aqui solto, na página 18, ele faz uma construção interessante, citando lobo, rato, besouro e vírus. É o exemplo perfeito disso que a Ana colocou, vou deixar em aberto e lá na hora eu comento. Essa ideia de que antes era muito claro o diferente, o outro, né? Esta coisa que está além, que é externa. Agora, a gente olha, como a Ana falou, né? A gente olha para esse pro concorrente como um inimigo, mas veja, numa sociedade igual. Ele é concorrente, ele é inimigo, mas em essência ele é igual. Porque eu posso fazer a mesma coisa que ele faz. E ele pode fazer a mesma coisa que eu, que é essa questão da retroalimentação positiva. Daqui a pouco, quando chegar nessa página, na verdade já vai ser agora, porque eu não vou ler o trecho abaixo, não. Vou só pegar o finalzinho aqui, só para descrever para vocês o que que é. Porque olha só, no finalzinho do trecho que a gente está na 17, ele diz assim: ó, assim, como eu mencionei, a teoria de Baudrillard está perpassada de refutações argumentativas, porque busca descrever imunologicamente a violência da positividade do igual, do qual não participa nenhuma alteridade. E logo, na sequência, ele cita o Baudrillard novamente. Aqui é recurso de texto. Para quem está acostumado a escrever textos mais acadêmicos, geralmente você faz assim. Você expõe o que você acredita que é a coisa, e logo depois cita o autor para corroborar o seu pensamento, tá? Então aqui eu não vou ler porque ele só vai repetir essa ideia que eu acabei de colocar, essa ideia de que o Baudrillard não parte da positividade, dessa ideia de que todo mundo é igual, mas ainda tem um problema de que ele está trabalhando dentro do aspecto imunológico, tá? Eu vou passar para a próxima página, que é onde ele cita isto que a Ana acabou de colocar. Deixa eu só ler o comentário ali do Hector. Perfeito, Érica. Eu penso muito nisso, provavelmente, né? Eu gosto de fazer fotos, né? Inúmeros já incentivaram a trabalhar para ganhar com isso. O mesmo já me incentivaram sobre cantar. Creio que seja isso que você tem dito, não? Tudo tem que rentabilizar, tudo tem que ser produtivo, né? E, inclusive, isso vai ficar muito claro também mais para frente, em capítulos subsequentes, que diz sobre o ócio, sobre a criação. E isso entra nesse aspecto de será que tudo precisa ser rentabilizado mesmo, né? Será que tem essa necessidade? Enfim, mas a gente vai chegar lá. Olha só, lá na página 18, o Bill Churran diz assim, ó, ainda dentro do contexto de citar o Baudrillard, de acordo
com a genealogia da inimizade de Baudrillard, o inimigo aparece num primeiro estágio como lobo. Como lobo. Ele é um inimigo exterior que ataca e contra o qual nos defendemos, construindo fortificações e muros. Veja bem, o lobo representa as primeiras estruturas sociais, bem num modelo hobbesiano, quando Hobbes diz que o homem é o lobo do próprio homem, que a sociedade surge para evitar que o homem se autoaniquile. Então, o lobo, o homem, é o outro. Este outro que pode me atacar. Então, o lobo aqui é exatamente essa coisa externa, do qual eu me defendo. Então, o primeiro exemplo é o lobo. No próximo estágio, o inimigo toma a forma de um rato. E por que ele usa rato aqui? Porque o rato, o rato, simbolicamente, ele faz parte da estrutura social atual, porque o rato, de certa forma, ele vive no nosso modelo de estrutura de sociedade. Ele está ali. O rato faz parte dos nossos esgotos, né, da nossa realidade. Mas, ao mesmo tempo que ele está integrado, a gente tenta aniquilar o rato. Então, o rato ainda é um outro, ainda é um externo, mas já está mais dentro. Então, reparem, essa descrição do lobo, do rato, daqui a pouco do besouro e do vírus, é ele transicionando da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho, a sociedade que nós estamos inseridos agora. Peço vocês um segundinho. Minha gata está pedindo para sair. É rapidinho, tá? Só vou abrir a porta para ela. Estou de volta. Vamos lá. Bom, então o rato é esse que já faz parte da estrutura da sociedade, já está inserido, mas ainda é algo que precisa ser extirpado. Higienicamente, a gente precisa tirar ele de jogo, porque ele ainda é um outro, ele ainda é uma ameaça. Então, ainda estamos tratando de uma sociedade imunologicamente negativa. E aí, na sequência, ele vai dizer: é um inimigo que atua nos subterrâneos, que se combate através da higiene. Aí, na sequência, ele vem com um pedaço de texto um pouco difícil, porque ele não avança. Olha só o que ele coloca. No estágio seguinte está o besouro. Finalmente, o inimigo toma forma viral. Ele coloca o besouro aqui, e eu fiquei pensando nisso loucamente. Eu não lembro de ter matutado sobre isso das outras vezes que eu li esse texto. O besouro aqui, não sei, ficou bem Kafka, sabe? Uma espécie de. Não sei se existe essa palavra, tá? Mas dessubjetivação. Dessubjetivação. Porque no Kafka, o Gregor, quando ele percebe-se um inseto, é uma espécie de desumanização. Aqui talvez seja. Porque, veja bem, no estado viral, portanto, dentro de um contexto do vírus, dentro da sociedade igual, como o Baudrillard está pautando, há igualdade. Então, há esse aspecto de dessubjetivar. É aquilo que eu coloquei lá atrás. Na sociedade igual, não há um querer que se expressa enquanto querer. Porque é todo mundo igual. Não tem um querer legítimo. Então, não tem esse aspecto subjetivo. Então, veja, nesse contexto viral, nesse quarto estágio, que toma a forma dos vírus, esses se movem praticamente na quarta dimensão. É mais fácil defender-se, é mais difícil defender-se dos vírus, pois estão localizados no coração do sistema. Surge um inimigo fantasma, se estende sobre todo o planeta, como um vírus, que, em geral, se infiltra e penetra em todas as fendas do poder. Veja bem, para ficar claro, para não ficar confuso, isso aqui é o Bill Churran citando Baudrillard. Esse pedaço aqui é o Baudrillard. Então, lembrando que o Baudrillard acredita que estamos, de fato, numa sociedade igual,
mas que ainda se pauta pela imunologia do negativo. Por isso que ele está dizendo que o vírus aqui é a última fase, mesmo numa sociedade igual. E por que que o vírus é difícil de combater? Por que que ele está saindo? Primeiro é lobo, depois é rato, depois o besouro. O besouro nesse aspecto de tirar o subjetivo. Se eu tiro o subjetivo, nós somos agora aqui 35, deveríamos ser 35 subjetividades. Mas se eu tiro o subjetivo, eu estou transformando 35 em 35, 35 iguais. E aí, nessa sociedade viral, onde todo mundo é igual, é difícil combater porque todo mundo é igual. Todo mundo está dentro, está integrado. E é difícil combater o que está integrado, porque está ali dentro, está circulando, está fazendo parte. Repito lá atrás, sem eu olhar criticamente para isso. Então, olha só como ele vai desenvolver. A violência viral parte daquelas singularidades que se instalam no sistema como células potenciais terroristas e buscam minar o sistema a partir do interior. Baudrillard apresenta o terrorismo como a principal figura da violência viral, em consequência de uma revolta singular frente ao global. Então, para ficar claro, aqui ainda é Bill Churran citando Baudrillard. Eles concordam na positividade, concordam que isso está pautado no igual. A diferença é, para Baudrillard, ainda há o reativo. O que está acontecendo é que a gente está sendo, de certa forma, castrado nesse reativo. Para o Bill Churran, não há essa reatividade. Já está todo mundo, de certa forma, meio alienado no processo, acreditando que há, de fato, homogeneidade na coisa. É o que ele vai dizer logo abaixo. Mesmo em forma viral, a inimizade segue o esquema imunológico. O vírus inimigo penetra no sistema, que funciona como um sistema imunológico e repele o invasor viral. Aí é o Bill Churran. Todavia, a genealogia da inimizade não coincide com a genealogia da violência. A violência da positividade não pressupõe nenhuma inimizade. Desenvolve-se precisamente em uma sociedade permissiva e pacificada. Por isso, ela é mais invisível que uma violência viral. Habita o espaço livre da negatividade do igual, onde não se dá nenhuma polarização entre inimigo e amigo, interior e exterior, ou próprio e estranho. Do que ele está falando? Agora, aqui ele está contrapondo o Baudrillard, o ponto que ele entende como a diferença central. O Baudrillard, repito, acredita de fato que existe ainda imunorreatividade. E o Bill Churran está defendendo. Não, não tem imunorreatividade. Por quê? Porque essa sociedade ela é permissiva e pacificada. E é por isso que ela é mais invisível, por isso que existe uma invisível violência mais grave do que a anterior. Porque a gente está pacificado, a gente aceita isso de maneira quase que sem uma autonomia cognitiva sobre isso que atravessa. Vocês devem estar se perguntando como que isso se apresenta na prática, né? Veja bem, na sociedade disciplinada do Michel Foucault, o outro, este outro que é diferente, que é o negativo, ele te aponta o dedo na cara. Ele te aponta o dedo na cara. A produção, portanto, vem de maneira coercitiva. Agora, quando ele está dizendo aqui que não tem isso, né, a violência da positividade não pressupõe nenhuma inimizade. Desenvolve-se precisamente em uma sociedade permissiva e pacificada. Por isso, ela é mais invisível que uma violência viral. Habita o espaço livre de negatividade do igual. Não tem negatividade. Onde não se dá nenhuma polarização entre inimigo e amigo, exterior e interior, ou próprio e estranho. A positivação do mundo faz surgir novas formas de violência. Sabe qual que é essa nova forma de violência? O outro não está apontando o dedo na tua cara. Sabe quem está apontando o dedo na tua cara? Você mesmo. Porque você é seu chefe. Por isso que é mais violenta. Por isso que é mais problemática. Por isso que o Bill Churran está dizendo, olha só, Baudrillard, tem algo a mais aí. Numa reatividade, você reage contra algo. Tem alguém apontando o dedo na tua cara. Agora, quem aponta o dedo na tua cara é você mesmo. É a sua consciência.
É a consciência de culpa que você se pega quando você não está produzindo nada. É a consciência de culpa quando você entra no Instagram e o seu concorrente está lá produzindo muito e você acha que você não está. Por isso que é mais violento para o Bill Churran. Porque antes existia alguém te induzindo coercitivamente. Agora este alguém é você mesmo. Por isso que é mais violento. Então, a positivação do mundo faz surgir novas formas de violência. Essas não partem do outro imunológico. Essas partem de nós mesmos. A violência vem de nós mesmos. Chefe do chefe. Ao contrário, elas são imanentes ao sistema. Precisamente em virtude de sua imanência, não evocam a defesa imunológica. E aí, mais abaixo. A violência a violência da positividade não é privativa, mas saturante. Não é excludente, mas exaustiva. Por isso é inacessível a uma percepção direta. Olha só isso aqui. Esse pedaço é brilhante, olha só. A violência da positividade não é privativa. Do que ele está falando? Michel Foucault, Sociedade Disciplinar, a primeira aula. O que acontece com o diferente? Aquele que não se encaixa, aquele que não produz. É preso, é internado, é a história da loucura do Michel Foucault? Então veja bem, ó, a violência da positividade não é privativa. Eu não tiro o indivíduo do jogo na positividade. Porque na positividade eu estimulo ele alienadamente a fazer parte do sistema. E essa violência, então, ela é saturante. Esse indivíduo será saturado. Ela não é excludente. Não estamos falando mais da sociedade disciplinar do Michel Foucault, mas ela é exaustiva. Por isso é inacessível a uma percepção direta. Por que é inacessível a uma percepção direta? Porque essa pessoa que está inserida em um contexto de saturação e de exaustividade, ela não tem tempo de pensar sobre o buraco que ela está. Ela só está lutando para sobreviver. Então, como ela está completamente massificada nessa exaustão, ela não consegue ter uma percepção direta do que está acontecendo com ela. E aí, mais uma vez, por isso que é mais violento. Ele diz, a violência viral, que continua seguindo o esquema imunológico de interior e exterior, ou do próprio e outro, e pressupõe uma singularidade ou alteridade hostil ao sistema, não está mais em condições de descrever as enfermidades neuronais como depressão, TDAH ou SB, SB é burnout. Então, aqui ele fecha o capítulo, né, dizendo, basicamente que essas doenças vinculadas ao contexto de saúde mental não se explicam mais a partir de uma sociedade disciplinar. Se explicam em uma sociedade positiva. A violência neuronal não parte mais de uma negatividade estranha ao sistema. É antes uma violência sistêmica, isto é, uma violência imanente ao sistema. Tanto a depressão quanto o TDAH ou o burnout apontam para um excesso de positividade. Ele dá até o exemplo, ó. O burnout é uma queima do eu por superaquecimento. Veja, faz sentido? Esse esgotamento mental é esse indivíduo que está produzindo, essa ideia do superaquecimento, né? Você entra numa espécie de colapso devido a um excesso de igual. Esse contexto da positivação do exemplo das redes sociais. Você está ali sendo influenciado positivamente pelo igual, por este outro aqui não no sentido imunológico, mas esse outro que é igual, você está sendo estimulado, aí você compra a ideia, produz, quando você vê, você está esgotado. É isso que ele está dizendo. Devido ao excesso de igual. O hiper da hiperatividade não é uma categoria imunológica. Representa apenas uma massificação do positivo. Que é justamente essa sociedade do desempenho. Esse indivíduo que produz, ele entra nesse hiper de produção. Perguntas, comentários, algum ponto? Não estou querendo entrar no próximo capítulo, não. Então, se vocês quiserem debater,
a gente fecha esse capítulo. Vocês podem perguntar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Érica, exatamente, não podemos só gostar de fazer algo, né? Tem que rentabilizar de alguma forma. E a Giovana, que aula maravilhosa essa de hoje. Muito obrigado. E aí? Deixa eu aproveitar e diminuir aqui, que aí eu vejo todo mundo. Se alguém quiser aparecer, pode ficar à vontade. Tudo certo? Quem tá se vendo? Quem tá se vendo nesses contextos aí? De autoexploração, de massificação de si. Se é que vocês. Aqui tem um ponto, hein? Lembra da primeira aula? Para além de história da filosofia, então, para além de compreender o que esse cara está dizendo, a gente também está querendo fazer filosofia. Ou seja, se posicionar sobre o que esse cara está dizendo. Então, para além de tudo isso aqui que a gente descreveu, que é a opinião dele, vocês concordam com isso? Vocês acham que faz sentido isso aqui? O que ele está colocando? É até um ponto que eu gostaria acho que pensar um pouco. Não sei se tá para ouvir, Will? Tá ótimo. Mas pensando que, de alguma forma, claro, a gente consegue enxergar toda essa positividade e essa sociedade do desempenho que leva a essa sociedade do cansaço, mas eu fico pensando que eu tenho uma dificuldade, talvez, de universalizar isso e colocar isso Uhum. como uma generalização. E pensar que talvez funcione de maneira simultânea com própria, ainda alguns elementos da sociedade do que o Foucault está construindo, né? Porque se a gente pega alguns exemplos, por exemplo, se a gente olha para o cotidiano, sim, a gente está se instalando nessa sociedade da positividade e desse modo, por essas comparações todas, enfim. Mas quando a gente vê algumas situações, talvez geopolíticas, eu já tenho Eu uma pensei nisso dificuldade hoje. de pensar. É quando eu começo a ter dificuldade de não pensar que essa negatividade está sofrendo alguma repressão e está sendo apontada. Então, eu consigo ver os dois ainda em funcionamento. Eu concordo com você, Thiago. Eu pensei realmente nisso hoje. Eu até, na hora que eu estava preparando a aula, eu pensei assim, o que o Bill Churran deve estar pensando dos últimos 20 anos aí do mundo? Porque Exatamente. é reatividade pura esses Uhum. últimos 20 anos. Então, assim, eu não sei, eu nunca vi nada nessa linha dele falando algo do tipo. E aí, um ponto interessante, eu já debati com gente que pesquisa Foucault, e eles olham para o Bill Churran e falam, isso é tudo bobagem. O Bill Churran, na verdade, o que ele coloca, o Foucault já colocava. Não tem nada de muito novo aí, não. Então, de certa forma, poderia ser um entendimento de que as duas coisas acontecem mesmo, dependendo do contexto ali que está sendo analisado, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E talvez outras coisas, né? Nós estamos falando de extrapolando muito, que isso pode ser problematizado, mas nós estamos falando de ciências humanas. Então é algo mais complexo de dizer que funciona só desta forma aqui. Então eu concordo com o que você está colocando, Tiago. Dina, como que fica então a questão da liberdade existencial diante desse contexto? Existe liberdade? Olha, o Sartre diria que existe a liberdade quando a gente faz esse movimento aqui, por exemplo, de sentar, estudar esses caras, entender como essa estrutura social nos atravessa, para que a gente possa fazer alguma coisa com isso. Porque veja bem, a liberdade ela está muito mais no apropriar da coisa do que numa ação absoluta, né? O Sartre, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram de você. Então, o Sartre não nega a facticidade, não nega o fato de que a gente já nasce determinado. A gente já nasce num mundo, tem um mundo aí dado. E a gente não tem controle sobre isso. Eu não, é, quer dizer, para quem é espírita, não funciona assim. Para quem é espírita, acredita que a gente planeja uma reencarnação, vou nascer nesse contexto, nesse contexto. Mas esses caras não estão pensando sobre isso. Eles estão dizendo assim, eu não controlo nada. Eu nasci ali, nasci naquele contexto, nasci naquela vida, e aí eles estão dizendo aqui, o que você vai fazer com isso? A liberdade é exatamente isso. O que você vai fazer com esse buraco que você já está inserido aí? Então eles diriam, existe ainda a liberdade. Existiria ainda a liberdade. Ok? Antes de passar para vocês, o jabá de sempre, não vou compartilhar nada não, só para quem quiser estudar filosofia de maneira mais sistemática, plataforma, né, encontros ao vivo semanais, cursos, tem uma infinidade de cursos lá, tem uma galera aí que já está lá, a Hilda está lá, deixa eu ver quem mais está aí. A Ana Beatriz está lá, não sei se a Ana Beatriz está aí no meio ainda. Sempre tem gente que já faz parte.
E basicamente funciona assim. Tem cursos gravados, semanais. Atualmente nós estamos estudando Sartre e filosofia oriental. A gente fica intercalando. Toda sexta tem uma aula. Essa sexta, inclusive, é Sartre. Semana que vem, a aula de budismo. E além dessas aulas gravadas, uma vez por semana tem encontro ao vivo. Toda quarta, 8h30. E neste contexto, também estamos fazendo o Clube do Livro. No caso, nós estamos lendo Mal-Estar na Civilização do Freud, tá? Isso tudo fica gravado, né? Mesmo o encontro ao vivo também é gravado, e vocês acessam por um aplicativo, tem um aplicativo próprio, bem bonitinho, parece de fato a Netflix. Vocês acessam lá, enfim, tem materiais de leitura, tem sorteio de livros, inclusive essa quarta-feira na aula ao vivo eu vou sortear livro com os membros, com os assinantes. Quem tiver interesse de estudar de maneira mais sistemática, mais cuidadosa, porque, bom, tem conteúdo com mais frequência, me chama no privado, assim que a gente acabar aqui, que eu passo os detalhes para vocês, tá bom? Mais perguntas, comentários, tudo ok? A gente para por aqui no capítulo 2. Deixa eu falar para vocês. Nosso retorno, daqui 15 dias, voltamos no dia 27, ainda este mês. Perfeito? 2 semanas aí para vocês colocarem a leitura em dia. E para quem não assistiu a primeira aula e quiser também rever a segunda aula, para que vocês coloquem tudo em dia, tá bom? Um abraço para vocês, bom descanso e até a próxima. Valeu!